Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente precisa falar sobre a violência. Que a violência parece que está virando rotina no nosso país e muito influenciada pelos Estados Unidos, porque o contrário não acontece. E a violência não é só a violência física, é a violência verbal, a violência digital e a violência simbólica. Tudo isso sendo misturado com política. Então, deixa de se inscrever, comente, deixe seu like e vamos entender um pouco mais e os perigos disso tudo. Roda a vinheta. Então vamos ao que interessa. Onde isso tudo começa? Porque essa violência ela não surge do nada. A violência ela não surge do nada. A violência, como um todo, ainda mais no âmbito político, tem muito a ver com pequenos gestos que vão desumanizando a pessoa, piadas, referências, sinônimos, isso tudo vai acabando transformando o outro numa piada, acaba transformando isso numa coisa menos importante. E aqui no Brasil a gente ainda tem, como nos Estados Unidos, que é um reflexo direto aqui, a parte religiosa muito forte que está transformando a política na luta do bem contra o mal. E a política não é a luta do bem contra o mal. A política é a discussão de ideias, pontos de vistas, caminhos. A conversa não é sobre o bem e o mal. Isso fica para filmes de Hollywood, isso fica para a Bíblia, isso fica para outra coisa, outro lugar, outro ponto, outro tudo. A política é uma discussão de ideias para um caminho melhor para a população e isso acaba interferindo diretamente na violência que vivemos hoje. Sim, os discursos carregam violência hoje. E aí você vai me dizer, mas e a anistia? Bom, a anistia é um capítulo à parte. Afinal de contas, os Estados Unidos, quando o Trump assumiu, ele anistiou os invasores do Capitólio. E isso não trouxe a paz ao país. Então, a anistia não vai trazer a paz ao Brasil. O discurso, a conversa, isso sim vai acontecer. Vai trazer a paz. E o problema disso tudo é a sociedade, a família. A família hoje, se você tem pontos diferentes dentro da sua família, meu Deus, vocês param de se falar. As amizades acabam porque as pessoas pensam diferentes. Mas qual é a magia de você conviver com quem você pensa exatamente que nem você? O que você vai aprender? O que você vai construir na divergência? Como você vai entender o outro lado se nem com ele você conversa? E tá tudo bem você não concordar. Eu e você podemos discordar profundamente de muitos assuntos políticos, mas isso não nos deixa pessoas inimigas. Isso não nos deixa de ter coisas em comuns, que ter outros pontos de vista que concordamos. E aí você exclui, e você fica sozinho. Porque muitas das vezes o que está acontecendo hoje, o lobo solitário, o que é o lobo solitário? Um dos aspectos dele é que ele está cercado por pessoas que pensam diferente dele. Pessoas com quem ele não conversa. Coisas que ele não tem diálogo. E ele acaba tendo a sua ação solitária porque todo o resto pensa diferente dele. Mas com a internet hoje, você pode estar cercado de pessoas que discordam de você. Você guarda aquilo pra você, porque afinal de contas, se você for falar de uma discordância política hoje, você vai ser hostilizado. Então você guarda isso pra você e chega uma hora que você quer fazer alguma coisa. E aí tem essas ações de lobos solitários. Aí você fala, não, Luiz, isso não existe. Porque tem os casos das bombas aqui no Brasil que não explodiram no aeroporto, na véspera de Natal. Sim. Que também foi alimentado por um discurso de ódio. Em volta de uma sociedade ali estabelecida numa bolha que incentivava cada vez mais o ódio. Então, a conversa é o que precisamos ter. A anistia, ela está sendo encarada pela bolha bolsonarista como uma vitória em cima do que eles acreditavam, um reforço sobre o que eles acreditavam, estavam certos, então vão ser anistiados. Mas
esse discurso é perigoso. Porque, afinal de contas, vai reforçar de novo um método, vai reforçar de novo uma ação, vai reforçar de novo tudo o que já vem sendo disseminado de ódio em discursos. O que a conversa já quebrou, com a anistia, vai continuar quebrada. Porque a ponte que deve ser construída e trazido de novo o discurso político para o centro, que é as políticas públicas, estão sendo desvirtuadas. A anistia ou a revisão das penas, a dosimetria, como o relator Paulinho da Força quer, é, na minha visão, uma coisa perigosa. Por que perigosa? Porque para a bolha bolsonarista vão ser fogos de artifício e gasolina para manter a chama acesa do ódio. Para o resto da população que não concorda, que já vimos que é a maioria por pesquisas, vai se abrir outra fissura, porque, poxa, a galera foi lá, quebrou tudo e agora vai sair solto? Vai sair com penas menores? E lembrando, que fique isso claro, que você tenha que saber, que você pode entrar no site que monitora isso. Só existem 141 pessoas presas. É isso mesmo. Tudo isso está paralisando a conversa, está quebrando a ponte, está rachando família, está tendo todos esses problemas para 141 pessoas presas. Das 1.600 ações judiciais que foram abertas, hoje apenas mais ou menos 100 pessoas estão aguardando julgamento, 1.500 ações julgadas e apenas 141 pessoas presas. E aí que está o problema. Cadê o discurso de unificação? Hoje não tem o discurso de unificação. Hoje não tem a conversa para criar pontes. Pelo contrário, hoje a conversa é para manter o povo dividido. É para manter um espírito de racha. E esse espírito de racha, ele vem atrelado a um discurso de ódio, a um discurso de nós contra eles. Ah, mas é dos dois lados. O ódio está sendo instigado pelos dois lados, porque afinal de contas, se você está de um lado do espectro político e o outro lado te odeia, você fisicamente odeia eles de volta. Então, a violência política, quando sai das palavras e acaba entrando na área física, não é só de um lado. Temos agora o exemplo do Kirk nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos também tivemos o exemplo da Nancy Pelosi, tivemos outros exemplos. Aqui no Brasil, nós também temos exemplos. O 8 de janeiro de 23 foi um ápice. A morte de um membro da executiva do PT em Foz do Iguaçu. Entendeu? Então, não me venha com essa conversinha. O que precisa ser mudado é o discurso e o que precisa ser enfatizado é a conversa. A conversa entre ambos os lados do espectro político, entre as pessoas, é o maior ato de rebelião que nós podemos, como sociedade, hoje fazer. Porque quando se tem um país dividido, os políticos conseguem fazer o que eles quiserem. Afinal de contas, estamos divididos e não estamos unidos pelo Brasil. Eu posso e você pode muito bem amar o Brasil, independente do espectro que você tiver, e conversar com a outra pessoa que não é do mesmo espectro. Sabe por quê? Porque vocês vão entender que tem muita coisa que vocês pensam igual. Tem muita coisa que vocês não gostam no país e vocês vivem no mesmo país. Mas, para os políticos, isso não é legal. Uma população que queira fiscalizar independente do espectro que você tá, porque hoje a desculpa é muito fácil. Ah, o cara é de direita, então ele é corrupto. Ah, o cara é de esquerda, então ele é corrupto. É isso mesmo. A PEC da blindagem foi aprovada num tempo recorde. Quem desse país
independente do espectro da população, concorda com menos impunidade. Quem? Acredito que quase ninguém. Agora, a PEC da blindagem foi apoiada pelos dois lados do espectro, meu amigo. Quando é para tirar o deles da reta, não tem direita, não tem esquerda, não tem cima, não tem embaixo. Tem os interesses deles. Agora, quando é para ajudar a população, quando é para votar coisas importantes para o país, a PEC da blindagem passa na frente, a anistia passa na frente, tudo passa na frente. Emenda Pix passa na frente, orçamento secreto passa na frente. Agora, quando é para mudar a alíquota do imposto de renda, um parto. Quando é para votar o arcabouço fiscal, para ajudar as empresas e o consumidor, é um parto. Então, meu amigo, você, no mínimo, tem que dar a chance de escutar o outro lado sem querer ofendê-lo, sem querer partir para uma briga que, no fim das contas, não vai levar a nada. Um povo dividido, um povo em guerra com si mesmo, não tem outra pessoa, não tem outra classe que vai se beneficiar. É a classe política. Não é a classe econômica, porque a economia gosta de previsibilidade. Quando está muito tumultuado, a economia cai, as empresas param de investir, esperam ver o que vai acontecer, o mercado financeiro para de emprestar dinheiro, porque quer ver o que vai acontecer. Então, os únicos interessados num povo dividido são os políticos. E a gente já viu essa semana que a PEC da blindagem, eles estão bem juntos. E você aí defendendo bandido, independente do espectro que você estiver, porque a emenda Pix está provando que é uma fonte de corrupção para todos os lados. Então é isso, muito obrigado, parem de ser otários e vamos conversar com o outro lado. Conversa com o outro lado é o maior ato de rebeldia que nós como população podemos ter hoje. E se o outro lado não quiser conversar, arrume alguém mais inteligente, porque ambos os lados existem pessoas inteligentes dispostas a conversar e construir um país melhor, não construir o país melhor de acordo com a sua visão, a sua ideologia. Muito obrigado e até a próxima.